Glória a Deus. Eu estou bem honrada, muito feliz de estar aqui. A gente ia ter vindo aqui desde o ano passado, né, pastora, mas não deu certo. Mas aprove a Deus que a gente conseguiu estar aqui nesse ano. E eu sei que tem muitas coisas boas para acontecer esse ano, amém? Liga para o que está sendo dito, exteriormente, naturalmente falando, amém, gente? Nós temos um relatório do céu e seu ano será extraordinário, amém? Glória a Deus. Então, o nome desta conferência é a conferência Convergência. Ontem nós demos um pouco dos significados aqui para você, do que é convergência, identificação, concordância, semelhança, ato ou efeito de convergir, direção para um mesmo ponto, ou um ponto em comum, junção, concerto, acordo, que remete à ideia de aliança, conformidade, unidade, aproximação, afinidade e harmonia, amém? Então nós desenvolvemos algumas coisas para ontem à noite, e a direção de Deus que eu tenho para essa noite é levar você para 2 Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo no capítulo 3, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, por favor. Nós vamos ler, na verdade, eu queria ler para você na versão ampliada da Bíblia. É uma versão um pouquinho diferente da versão que você tem aí. Não é uma versão que nós temos em português, mas eu tomei a liberdade de traduzir esse texto especificamente da Bíblia em inglês para o português, tá bom? E diz assim: entenda isso, que nos últimos dias virão e se estabelecerão tempos perigosos, de grande estresse e dificuldade, difícil de se lidar e suportar. Olha que interessante. Eu acho que todo mundo aqui, independente do seu segmento na sociedade, independente de qual é o seu papel na sociedade, seja qual for a sua profissão, você pode concordar comigo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Amém? Eu diria até tempos estranhos. Mas a Bíblia diz aqui que esses tempos difíceis, tempos trabalhosos, perigosos, ele seria de grande estresse e de grande dificuldade, difícil de lidar. Mas sabe, queridos, quando a Bíblia nos diz isso, ela não está dizendo que você não teria ajuda para esse tempo. Alô? Amém? Quando a Bíblia fala que nesses últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, porque Jesus está para voltar a qualquer momento, e os últimos dias começou em Atos, no capítulo 2, a partir daquele momento o tempo, últimos dias, dentro desse período de últimos dias, nós viveríamos o que a Bíblia está dizendo. Tempos trabalhosos, tempos perigosos, difíceis, estressantes, não é? Mas a Bíblia não, quando ela nos diz a respeito disso, ela está querendo nos indicar, nos falar que existe graça para esse tempo, existe graça para a parte de Deus, para lidar com o grande estresse que está acontecendo. Existe da vontade, da parte de Deus, existe uma ação espiritual sobre a sua vida que vai te ajudar a passar por este tempo. Quantos estão entendendo? Amém? Nós temos tantas demandas, não é verdade? Seja qual for o tipo de trabalho que você exerce, se você é só estudante, existe muita demanda sobre nós como cristãos. E sabe, nós entendemos pela palavra de Deus que diante de todas essas demandas, diante de todas essas impossibilidades, diante de todas essas dificuldades, nós somos capazes. Diga assim: eu sou capaz de superar este tempo que eu estou vivendo. Amém? Existe uma pressão que vem de fora do mundo, não é, das coisas externas, para nos tirar daquilo que Deus nos conectou, da palavra dele, daquilo que ele nos instrui para fazer. E nós precisamos entender, não é nada pessoal, é o tempo que eu estou vivendo.
Ah, mas tem muito estresse acontecendo, tem muita dificuldade vindo para o meu lado. Não é nada pessoal, é o tempo em que você está. E você foi chamado, querido, para um tempo como este. Amém? Pessoas ficaram desanimadas porque veio a Covid e elas disseram, mas meu Deus do céu, poderia ter sido em qualquer outra época, né, da humanidade, e veio logo na minha época. É porque você consegue, querido. Amém? Eu não sei se você entende, mas nós estamos fazendo história. Amém? Os nossos dias vão servir, se Jesus não voltar até lá, né, vão estar nos livros de história. E veja, Deus, Ele ungiu você, Deus, Ele chamou você para viver num tempo como este. E não é para viver de qualquer forma, é para você viver, sabe, triunfando sobre as adversidades, amém? Conquistando aquilo que o diabo tenta, sabe, roubar de você e manter afastado você daquilo que Deus já projetou para a tua vida, amém? Então, mesmo que exista tempos perigosos, trabalhosos, de grande estresse, de grande dificuldade, mas a Bíblia nos dá a capacidade e a habilidade de vivermos num tempo como este. Você está vivendo os melhores dias da sua vida. Você falou o quê, Shirley? Isso é o melhor dia da minha vida. Sabe, é num tempo como este, querido. É no tempo da fome, é no tempo da crise que os José se levantam. Amém? É no tempo da fome, no tempo da crise, amém, que Deus levanta os Elias. Amém, queridos? É no tempo onde as coisas não estão favoráveis que Deus chama para você viver milagres. Amém? Quem aqui está disposto a viver os milagres de Deus este ano? Amém? Agora, hashtag fica a dica. Os milagres que você vai desfrutar da parte de Deus não vão ser inteligíveis, não vão ser entendidos pela sua mente natural. Você em algum momento vai ter que deixar o seu raciocínio humano de lado para viver o extraordinário de Deus. Amém? Porque Deus vai chamar você no meio de um caos como este e dizer que você é próspero. Dizer que você é abençoado, amém? Você vai olhar a conta bancária e vai dizer, mas isso aqui não está em linha com aquilo que Deus me disse, mas eu vou ficar com o que Deus me disse. Aleluia, provisão vai chegar, e graça vai chegar, favor do alto vai chegar, contratos novos clientes vão chegar, aleluia. Tudo por quê? Porque você deixa o natural de lado e você se conecta com aquilo que Deus está te comunicando. Aleluia. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13, por favor. Aleluia. Eu vou ler na versão NVT, só para ficar assim mais clara para você, tá bom? Versão NVT. Diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Ok? A Bíblia está dizendo, aquilo que você está encarando, aquilo que você está passando, não é só você no mundo que está passando. O diabo, ele tem essa tendência de nos dizer que nós estamos ilhados, isolados, que é só a gente que está passando por isso, que o nosso vizinho está prosperando, que o nosso vizinho está indo bem, e só eu que estou nessa dificuldade, só comigo que acontecem essas coisas. E a Bíblia diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Aí a Bíblia continua dizendo, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Ele diz, quando forem tentados, Ele, o Senhor, mostrará uma saída para que consigam resistir. Aleluia! Então, olha o que a Bíblia está dizendo, ei, pare de se iludir e pensar que é só você que está vivendo um tempo de dificuldade. Porque existem outras pessoas no mundo que também estão passando, talvez por situações semelhantes ou até piores da que você está passando. Agora, a chave aqui
É o que ele diz, que Deus é fiel e não vai permitir que você passe por alguma coisa que você não consiga. Então, o que é que isso me diz? Me diz que se tem vindo pressão, se tem chegado coisas para você lidar, é porque tu aguenta. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel para não permitir que venha uma tribulação, uma tentação maior do que aquela que você pode suportar. Oh, aleluia. Amém. Eu sei que talvez não é uma boa nova para você. Você fala, meu Deus, eu queria, sabe, uma chave de escape. Eu queria, sabe, uma aliviada nessa pressão. Mas a Bíblia diz que Ele vai mostrar uma saída. Aleluia. Ele vai mostrar uma saída para que você consiga resistir. Em outras palavras, queridos, nós estamos passando talvez por tempos, existem tantas pessoas aqui, cada um com uma história, cada um com um histórico, cada um com dificuldades, desafios diferentes, mas eu quero te dizer, exatamente o que você está encarando e passando nesse momento, tem graça de Deus para a tua vida, porque Deus não vai permitir coisa maior do que você. Amém? Acontecer. Ou seja, você é muito grande. Você é muito forte. Amém? Pode ser que naturalmente falando, você olha e fala, eu estou sem força, eu estou desanimado, eu já não aguento mais. E é pressão atrás de pressão. Mas eu quero te dizer, você aguenta e você consegue. Aleluia. Você aguenta e você consegue. Agora, voltando para 2 Timóteo, a Bíblia diz ali, não é? Que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, serão dias, né, de grande estresse. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos dá alguns sintomas do que aconteceria com a sociedade nesse tempo que nós estamos vivendo. A partir do versículo 2, ele começa a dizer que as pessoas serão egoístas, avarentas, gananciosas, orgulhosas, arrogantes, caluniadoras, desobedientes aos pais, ingratas, contra a família, sem domínio próprio, traidoras, sem princípios, sem valores, e a lista só aumenta. Sintomas de uma sociedade distanciada de Deus. Características de pessoas que não estão alinhadas com a verdade. Amém? Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 5. Ele diz, evite todas essas pessoas. Afaste-se delas. Amém? Mas Sheila, como é que a gente pode evitar esse povo? Porque assim, a gente vai no supermercado, a gente lida com avarento, a gente lida com ganancioso. Você pode até dizer, mas Sheila, o meu gerente é traidor. O meu gerente é caluniador. Sabe, quando o apóstolo Paulo diz para nós evitarmos essas pessoas, se afastar delas, não significa que você ficaria dentro de uma bolha em casa, sem contato com o mundo exterior. Mas o que a Bíblia está nos dizendo, queridos, é para nós não seguirmos os exemplos dessas pessoas, para nós não andarmos como elas andam, porque nós somos luz. Aleluia! Amém! Nós somos filhos da luz, filhos do dia, e essa característica, esses sintomas que têm se desenvolvido mais e mais na nossa sociedade, nisso não pode respingar em nós. Amém? Não pode respingar em nós. Então, quando, sabe, alguma coisa de calúnia começa a querer fluir dos seus lábios, é melhor calar a boca. Prenda os seus lábios, por quê? Porque você não quer entrar dentro desse sistema em que a sociedade já opera, essas trevas que estão operando nos filhos da desobediência. Amém? Nos ímpios. Nós somos diferentes, querido. E em 2 Timóteo ainda, né, lá no versículo 14, a gente está em 2 Timóteo, lemos o versículo 1, eu citei para você das características, né, dos sintomas de homens avarentos, arrogantes e tantas coisas mais. Agora, o versículo 14 diz assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste.
Amém? Então veja, vai estar tendo tempos difíceis, de grande estresse, tempos perigosos, homens arrogantes, sem domínio próprio, homens gananciosos e tudo mais que a gente tem visto na nossa sociedade. A instrução da palavra é: afaste-se dessas pessoas, não andam como elas andam. E no versículo 14, o apóstolo Paulo, falando para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: ei, você, porém, permanece naquilo que você aprendeu e naquilo que você tem sido inteirado, sabendo de quem aprendeu. Porque não basta só receber o que está sendo aprendido, mas é entender e ter uma revelação: ei, de quem que eu estou recebendo? De quem eu estou recebendo essa palavra de Deus, amados? E nós não estamos aqui para exaltar um homem ou uma mulher, não. Nós estamos aqui para dizer: a palavra que você recebe é do próprio Deus. Amém? Então permaneça firme naquilo que você tem aprendido. Sabe, queridos, são os fundamentos da verdade da palavra de Deus que vai manter você solidificado, que vai manter você, sabe, firme na rocha, que quando vendavais, tempestades, ventanias soprarem, a sua casa vai estar firme, porque não foi construída sobre a areia, mas ela está construída sobre a rocha. Sobre a rocha firme, amém? Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, abra lá comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo, para Timóteo, ele diz: olha, permanece naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi firmemente persuadido. E entenda de quem você aprendeu essas coisas, de quem você aprendeu as verdades da palavra. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,13. Ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então veja, Paulo está dizendo: olha, nós estamos incessantemente agradecidos, dando graças a Deus por causa de vocês, porque vocês receberam a palavra que nós pregamos. Sim, fomos nós que pregamos, mas vocês não receberam a palavra como vinda de homem, mas vocês receberam a palavra como ela é, vinda de Deus. E ele diz: e esta palavra operou eficazmente em vocês. Sabe por quê? Porque vocês creram. Porque não adianta, querido, só ouvir a palavra, tem que crer na palavra. Amém? Uma vez que você ouve a palavra, você tem que dar lugar para que a fé opere no seu coração, para que você realmente creia nessa palavra. Amém? Na versão NBV desse mesmo versículo, diz assim: olha, e nós nunca deixaremos de agradecer a Deus o fato de que quando lhe anunciamos a mensagem, vocês não pensaram que as palavras que lhe falávamos eram apenas palavras nossas, mas aceitaram o que dizíamos como a própria palavra de Deus, que foi eficaz na vida de vocês quando creram nela. Ou seja, a palavra que foi lançada, que foi pregada, ela só funcionou porque os irmãos creram na palavra e creram como uma palavra vinda de Deus. Amém? Eu costumo dizer assim: olha, a parte da palavra se torna eficaz na sua vida é aquela parte da palavra que você crê nela, que você vai praticar, que você vai aplicar aquela palavra na sua vida. Então, queridos, não é tempo de você, sabe, andar por aí desconectado. Estamos vivendo tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos de grande estresse, como a Bíblia diz, e é tempo de nós permanecermos firmemente persuadidos. Lembra, Paulo disse: olha, permanece naquilo que você aprendeu e naquilo que você foi inteirado. Essa palavra inteirado é de você ser fortemente persuadido.
E a palavra tem esse poder, queridos, de nos persuadir. A palavra de Deus. Eu não estou falando da técnica humana de alguém, mas a própria palavra de Deus vai persuadir o seu coração e vai te mostrar a verdade da palavra. E nós precisamos permanecer firmemente persuadidos nesse tempo que nós estamos vivendo. Se você quer desfrutar de milagres em 2022... se o seu ano, vai ser extraordinário, como eu já estou declarando sobre a tua vida. Amém? Você não pode retroceder, você não pode desistir, você não pode olhar para trás, você vai ter que ficar persuadido. O diabo vai tentar roubar a palavra de você, ele vai tentar roubar a sua persuasão. Amém? Para te tirar das promessas de Deus, para te tirar daquilo que Deus quer manifestar na sua vida. Mas se você fizer como o apóstolo Paulo indicou e instruiu a Timóteo, de permanecer firme naquilo que você aprendeu e sabendo de quem você tem aprendido, a sua vida só vai decolar. Aleluia. Amém? Como eu falei, esse não é o tempo de nós retrocedermos, de nós desistirmos ou duvidar de quem fez a promessa. Aleluia! Ele é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-lo, querido. Aleluia! É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu estou certíssimo, eu estou convicto de que aquele que prometeu, oh, aleluia, ele é fiel para cumprir, amém? O apóstolo Paulo também, ele disse, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Vai haver alguns momentos no seu ano, e você pode estar nesse momento repreendendo, em nome de Jesus, eu não recebo essa palavra, mas vai haver momentos nesse ano que você vai ter que olhar para a circunstância, olhar para a situação, e você vai ter que declarar, ei diabo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me ungiu, eu sei quem me deu a promessa, eu sei o que Deus falou comigo e eu não vou abrir mão daquilo que Ele me deu. Oh, aleluia, amém? Então, nós temos recebido do próprio Deus, queridos, a sua palavra que nos sustenta em meio a adversidades, em meio a circunstâncias, a turbulências. Nós entendemos, queridos, que é a própria palavra de Deus vinda para o nosso coração. E essa palavra que você tem recebido, permanece nela, porque é essa palavra que vai te levar de uma etapa para outra, que vai te levar de uma etapa para a próxima etapa, é de degrau em degrau, é de fé em fé e é de glória em glória. Oh, aleluia! Você está assim com empolgação para esse ano de 2022? Amém? Porque o mundo aí fora está meio assim, entendeu? Cabisbaixo, né? Com relação ao que pode acontecer, ao que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, 2022 é um ano extraordinário. É um ano onde Deus vai se mover, onde a palavra dele vai se cumprir. Promessas que você recebeu da parte de Deus, que fazem anos que não se cumpriram. Este é o ano de se cumprir. Este é o ano de se cumprir. Aleluia. Eu estava numa conferência em Kenneth Copeland há menos de um mês atrás, 2 semanas atrás. E um homem de Deus lá chamado Jerry Savelle, ele disse, o Senhor me deu uma palavra para 2022. Ele disse, 2022 é uma palavra que Deus está dando para o corpo de Cristo. Para aqueles que vão crer e receber essa palavra, ele disse, vão desfrutar desta verdade. Ele disse, 2022 será o ano da mão aberta de Deus. Oh, aleluia. Deus abrindo a sua mão para o seu povo. Ele disse, haverá incomum, extraordinário e sobrenatural provisão de Deus acontecendo. Aleluia. Aí ele faz os cálculos, ele fala, o número 20 no hebraico é o número do caos. Ele explica. Ele fala, o número 22 é um número que traz triunfo sobre a tempestade, uma coisa assim.
Mas em tese o que ele estava dizendo é que mesmo que 2022 apresente caos, apresente tempestade e turbulência no seu caminho, oh, aleluia, é o ano da mão de Deus aberta para o povo dele. Aleluia, e vai haver curas extraordinárias, vai haver milagres extraordinários, vai haver rompimento financeiro, aleluia, e aqueles que crerem nesta profecia vão ser beneficiados. Aleluia. Você pode dizer, mas Sheila, você está muito empolgada, você chegou dos Estados Unidos, e pode ser que você está assim meio empolgada. Queridos, eu não estou aqui como animadora de palco, eu estou aqui debaixo de uma inspiração divina, para dizer para você, o seu ano de 2022 pode ser diferente. Se você crê na palavra do homem de Deus, se você crê na palavra do próprio Deus, operando na sua vida, nós temos recebido do próprio Deus, queridos. Amém? É o próprio Deus que tem trazido, sabe, a nossa fonte, é Ele que tem trazido o nosso sustento. Você não pode dizer, mas é porque eu trabalho, é porque eu tenho emprego, é porque eu tenho um contra-cheque, e querendo ou não todo mês. Ei, é só uma avenida que Deus está usando para trazer provisão para a tua vida. E nem isso, querido, não se apegue à avenida que sempre chega provisão para você. Deus está abrindo novas avenidas de suprimento para a tua vida. Não espere só uma provisão vir de um lado, porque foi assim que aconteceu antes. Deus tem formas inúmeras de agir. Ele é Deus, queridos, e Ele não vai agir dentro da nossa caixinha. Deus não está limitado ao nosso pensamento. Ele não está limitado à forma que nós achamos que Ele deve se mover. Eu estou te dizendo, se prepare para coisas extraordinárias acontecendo. Porque Deus vai se mover e vai ser fora da sua caixola. Aleluia, você vai olhar e vai dizer, meu Deus, não estou entendendo nada. Sabe, todo o meu conceito, ou o meu conceito de Deus agora foi por água abaixo. Mas eu quero te dizer, Deus está preparando coisas novas. Aleluia, Ele está te colocando em um ciclo novo. E será um ciclo do extraordinário de Deus acontecendo na sua vida. Amém. Aleluia. Então nós precisamos, sabe, entender que nós fomos chamados para esse tempo que nós estamos vivendo. Que tem provisão de Deus para esse tempo. Que não pegou Deus de surpresa quando a crise começa a acontecer. Sabe, quando a crise bate na sua cidade, quando a crise bate lá no seu bairro ou na sua região. Deus já sabia. E na verdade você está lá para representar a luz dele. Aleluia! Você está em lugares estratégicos por Deus para levar luz. Lembra da paternidade divina que ontem nós estávamos dizendo que Deus vai expressar sua paternidade divina através de alguém? Você vai ser pai de pessoas que estão carentes de palavra, carentes, não é, da luz de Cristo, carentes de salvação, e você vai ser esse caminho, esse veículo pelo qual a salvação vai chegar na vida de pessoas. Nunca reclame, mas eu estou nesse trabalho, porque eu estou fazendo essa função, porque eu não queria estar aqui. Ei, enquanto promoção não vem, vai brilhando. Aleluia, vai alcançando vidas. Enquanto a promoção não chega, querido, vai arrancando vidas das garras de Satanás e vai povoando os céus. Aleluia, porque nós temos, sabe, uma missão nesta terra. Aleluia. Nós temos uma missão nessa terra. E nós precisamos saber, nós temos aprendido do próprio Deus. E o Senhor, Ele manifesta a paternidade dEle através de alguém. Não é? Nós falamos ontem sobre isso. Você não pode dizer que serve a Deus se não está servindo pessoas. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, por favor. Enquanto você abre lá, o diabo ele vai tentar te desconectar da palavra.
Ele vai tentar te desconectar das conexões divinas que Deus deu a você. Amém, queridos? Porque Deus, Ele manifesta a bênção dEle, Ele manifesta a paternidade, o amor, o cuidado, a provisão dEle. Ele vai usar um veículo, Ele vai usar alguém para manifestar essas coisas na nossa vida. E se nós entendemos que o apóstolo Paulo disse, olha, permanece naquilo que você foi ensinado, de que você foi inteirado, sabendo de quem você recebeu, é porque existe uma fonte de onde você recebe a palavra de Deus. Amém? Existe um canal que Deus usa para essa palavra de Deus chegar até você. O apóstolo Paulo disse, olha, eu fico grato a Deus, porque vocês em Tessalônica não receberam a palavra de nós como vinda de homens, mas a palavra foi transmitida por homens. Entende? Foi transmitida por homens, mas não eram homens entregando. Quantos estão entendendo o paradoxo aí? Amém? Deus usou homens, mas era o próprio Deus falando com aquele povo. E porque eles tinham essa revelação, esta consciência, eles puderam experimentar de coisas extraordinárias que a palavra estava sendo liberada para a vida deles. Então, o diabo vai tentar a todo custo cortar a sua conexão com a fonte da palavra de Deus. Amém? Ele vai tentar a todo custo cortar as conexões divinas que Deus está fazendo na sua vida. Porque, deixa eu te dizer, querido, tudo que Deus vai fazer na sua vida será através de pessoas. Amém? É maravilhoso você ter o seu relacionamento com Deus e nós não estamos aqui de maneira nenhuma diminuindo isso ou colocando isso de lado. É por causa do seu relacionamento com Deus que Deus vai colocar pessoas específicas na sua vida, que Deus vai te conectar divinamente com outras pessoas, com outros chamados, para fazer você avançar, para fazer você ir além, para aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas veja, a sua fonte de provisão da palavra, o diabo ele vai tentar a todo custo cortar essa conexão, cortar essa fonte que jorra para a tua vida. Por quê? Porque o diabo sabe que se você para de receber suprimento da palavra de Deus, você não é páreo para ele. Amém? Não é porque nós somos especiais que nós vencemos o diabo. Nós vencemos o diabo porque nós temos a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Olha o que 1 Coríntios 4:17 diz. Olha, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo, para os coríntios, olha, eu estou te mandando Timóteo porque ele é meu filho amado, ele é fiel no Senhor e ele conhece os meus caminhos e eu tenho certeza que quando ele chegar aí, ele não vai ensinar nada da cabeça dele, mas ele vai ensinar daquilo que ele aprendeu. Amém? Veja, amados, Deus ele nos guia em nosso chamado, em nosso serviço ao Senhor, servindo pessoas. Deus nos guia em nosso chamado, em nosso serviço ao Senhor, servindo pessoas. Amém? Você nunca vai poder dizer, eu sou chamado por Deus, e esse ser chamado por Deus, não envolver servir alguém. Amém? Estamos conectados, estamos ligados. Aleluia. E existem conexões divinas para a sua vida. Aleluia. E eu estou falando pelo Espírito Santo. Haverá conexões para a tua vida, conexões para esta igreja. Neste ano de 2022, conexões divinas, pastor, que serão feitas. E que quando essas conexões, interagirem, quando essa conexão entrar em ação, coisas vão mudar. Aleluia, por causa da intensidade do chamado, por causa da intensidade da unção. E Deus vai sempre usar alguém para nos abençoar. Deus vai sempre usar alguém para nos elevar,
para nos fazer mudar de nível. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava dizendo, olha, ele é meu filho amado. Lembra da paternidade que nós estávamos falando? Quem é uma voz na sua vida? A quem você dá ouvido? Né? A quem você abre o seu coração para receber? Não é? O jovem Timóteo, ele tinha o apóstolo Paulo como pai espiritual dele. Ele era um filho para Paulo. E Paulo tinha total confiança de mandar ou enviar esse jovem, porque ele sabe, ele vai te lembrar os meus caminhos. Ele vai pregar o que eu tenho pregado. Ele não vai falar de uma forma que não é aquela que eu falo. Ele vai te lembrar daquilo que eu já te disse. Porque ele me conhece, ele conhece os meus caminhos. Ele vai ensinar por toda parte nas igrejas. Mas ele não vai fazer o seu próprio ministério. Ele não vai ter um ministério próprio só porque ele acha que é capaz de fazer. Não, ele está ligado a mim, conectado a mim. E sabe, queridos, essas conexões divinas, nós vemos ela por toda parte. Isso vem muito através de convivência. Lembra de Eliseu e Elias? Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis 2:10. A Bíblia diz que indo eles, 2 Reis 2:10, ele diz, indo eles, andando e falando. O que é que isso nos mostra? Que havia convivência, que havia intimidade, não é? Eles estavam ali, né, Elias a ponto de ser tirado. Os discípulos, os outros profetas acompanhavam Elias de longe, mas Eliseu estava grudado com ele. Grudado até o último momento de vê-lo partir. E a Bíblia diz que eles indo, andando e falando. O que mostra? Mostra convivência, queridos. Mostra aproximação. Mostra convergência. De Eliseu, quando recebeu a capa, não é? De Elias, quando a capa de Elias foi lançada sobre ele, ele largou pai, largou mãe, fez um grande churrasco e foi seguir a esse homem de Deus. Ele teve uma convergência na vida dele, foi convergido, estava indo para um lugar, mas em contato com a unção, houve uma convergência. Aleluia. Sabe, Deus vai fazer você convergir por causa do teu chamado, por causa da unção de Deus que está na sua vida. Pode ser que você esteja indo por um caminho, mas a própria unção de Deus vai fazer você convergir para que você chegue às conexões divinas que Ele tem para a tua vida. Para que você conheça pessoas no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Sabe, uma das coisas que eu sempre orei a respeito da minha vida, do meu ministério, é por conexões divinas. Sempre aprendi desde pequena, desde quando eu me converti, na verdade, de orar por conexões divinas. Eu sempre digo, Pai, obrigado, eu declaro que eu estou no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. E sabe, queridos, essa oração que tem me acompanhado todos esses anos, tem me colocado diante de grandes homens, de grandes mulheres no reino de Deus, a nível global, liderança, a nível global, que se eu falasse o nome de alguns aqui, vocês iriam reconhecer. Mas não é porque eu sou bonitinha. Aí eu sou bonitinha, entendeu? Mas não é por causa disso. Amém? Mas é porque, quando você ora dessa forma, o Senhor, Ele vai começar a operar na sua oração e vai te conectar com o lugar certo, vai te conectar com as pessoas certas, porque Deus sabe qual é, sabe, o aço aí, o ferro que vai afiar ferro. Deus sabe o que é que você precisa para ser forjado, para ser moldado para aquilo que Ele tem para a sua vida. Nem você sabe direito, querido. Você tem uma noção, uma ideia. Eu preciso dessa ferramenta, eu preciso disso acontecer na minha vida. Porque eu preciso daquilo. Mas você não faz ideia das coisas e das ferramentas que Deus quer transferir para a tua vida. E para isso acontecer, você vai ter que ter encontros divinos. Com homens de Deus, mulheres de Deus, que vão, sabe, trazer uma guinada diferente para a tua vida, com relação à palavra de Deus. Amém?
Veja, eles estavam indo, andando e falando. Olha outro exemplo em Atos, no capítulo 4, versículo 23. Atos 4, 23. A Bíblia diz assim, eu vou ler na revista corrigida, ele diz, e soltos, né? Pedro e João aqui tinham sido presos, vou só falar para você do contexto. Pedro e João, eles tinham sido presos porque curaram um paralítico, né? E agora estavam sendo ameaçados para deixar de anunciar o nome de Jesus, na verdade, falar da ressurreição de Jesus, não podia. Então, eles foram presos. E aí no versículo 23, Atos 4, 23, diz assim, e soltos foram para os seus. Olha que interessante. Havia uma companhia desses irmãos que criam como eles, que estavam na mesma visão que eles. E a Bíblia diz que quando eles foram soltos, para o primeiro lugar que eles foram, para os seus. E contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. Olha que coisa interessante. Na versão King James, esse versículo 23 diz que eles foram para os da sua própria companhia. Os da companhia da fé. Eu pergunto para você, quem é a sua companhia? Com quem você tem andado? Amém? Porque Eliseu andou com Elias. Pedro e João, quando foram soltos, correram para os seus, para aqueles que tinham fé igualmente preciosa como a deles, para aqueles que falavam da mesma forma que eles, que criam da mesma forma que eles. Amém, queridos? E se você ler o texto todo, né, de Atos 4, você vai perceber lá já no finalzinho, versículo 31, a Bíblia diz, tendo eles orado, tremeu o lugar. Quem é que orou? Essa companhia de irmãos, para onde Pedro e João foi. E olha o que aconteceu, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, o que houve ali? Uma manifestação sobrenatural do poder de Deus sendo liberado. Porque foram para os seus, porque estavam na sua própria companhia, porque foram para aqueles onde Deus havia conectado eles. E porque havia conexão divina, havia unidade divina. E quando existe unidade num povo que ora, o céu vai se abalar, amém? O lugar vai tremer. Aleluia! Sabe, coisas no reino do Espírito vão ser quebradas e a palavra de Deus será anunciada com intrepidez, com ousadia. Sabe, amados? Então nós precisamos, sabe, entender daquilo que o Senhor está falando para nós neste tempo. Nós precisamos entender, ei, eu não posso me desconectar da minha conexão divina. De onde Deus me plantou para estar, amém? Essa conexão divina, essa graça de Deus, essa sabedoria, esse conselho, esse acesso à sabedoria, ao conselho de Deus para a tua vida, ela vem através das conexões divinas que Deus traz para você. E nós precisamos reconhecer as conexões divinas que Deus faz na nossa vida. Amém? As conexões divinas que Ele faz. Então, mesmo em tempos difíceis, eu quero te dizer, você não vai ver isso na Globo, mas Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia, Deus está curando, Deus está salvando, Deus está fazendo, manifestando coisas extraordinárias. Você não vai ler isso nas mídias sociais, você não vai assistir isso no Jornal Nacional, mas eu estou te dizendo, querido, eu viajo o mundo inteiro. Eu sei, Deus está fazendo coisas extraordinárias. E nós precisamos mais do que nunca estar atentos a essas conexões que Deus está nos trazendo, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está nos sinalizando, porque existe um ano de 2022 que vai ser extraordinário. E você precisa, em fé, decidir, eu vou viver o extraordinário de Deus. Independente do que digam, independente do relatório médico, independente do relatório financeiro, eu vou viver os melhores dias da minha vida neste ano. Amém? Aleluia!
Aleluia. Sabe, nós, em tempos difíceis, o apóstolo Paulo disse, olha, permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. Então, queridos, nós precisamos entender, não podemos depender da força do braço, do nosso intelecto, da nossa razão lógica. A nossa dependência tem que ser no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17. Aleluia. Jeremias, capítulo 17. Enquanto você abre ali, eu quero te dizer uma coisa. Essa história, nós vamos ler agora a história de dois homens. Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5. São dois tipos de homens que nós encontramos aí. E eu quero te dizer, um homem desses que é relatado aqui, ele confiou na força do seu braço, confiou na força do braço humano, e o outro confiou no Senhor. Amém? Essa é a história de Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Eu quero te dizer uma coisa também, que talvez as pessoas não saibam. Esses dois homens conhecem ou conheciam ao Senhor. Os dois tinham conhecimento de Deus, mas um resolveu depender da força do braço e o outro resolveu depender do Senhor. Então vamos ver o resultado de cada um. Amém? Porque são dois homens com duas atitudes diferentes. Diz assim, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Perdão, deixa eu beber uma aguinha. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Veja que ele aparta o coração do Senhor. Se ele se aparta no coração, é porque em algum momento na vida dele ele estava com o Senhor, mas agora se apartou do Senhor e resolveu colocar a confiança dele, não mais no Senhor, mas no homem. Então, só aqui já nos diz que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Podemos estar conectados com o Senhor, podemos ter Ele no nosso coração, mas em atitudes a gente começa a se apartar dele. Como? Confiando no homem, confiando na força do braço, confiando no seu próprio intelecto, confiando na sua própria esperteza. Porque você sabe que tem gente que acha que é mais sábio que Deus, né? Tem gente que acha que é mais esperto que Deus. Amém? Então esse homem, que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, ele confia no homem e ele se aparta do Senhor, seu coração. Versículo 6, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse homem conhece ao Senhor, mas se aparta dele. E porque ele se aparta dele, veja bem, a vida dele vai ser como um arbusto solitário. Eu estudei essas palavras, arbusto, no deserto, no original do hebraico, esse arbusto é um arbusto que dá no deserto de crescimento extremamente lento. E arbusto, também no hebraico, significa nu, pobre, destituído, sem nenhum tipo de provisão sobrenatural. Ou seja, o primeiro homem, ele conhece a Deus, mas ele se aparta do Senhor porque ele decide: não vou mais confiar no Senhor, eu vou confiar na força do meu braço, vou confiar naquilo que eu estou vendo, vou confiar naquilo que os meus cálculos estão me dizendo, vou confiar na força humana, naquilo que eu posso fazer. E esse homem se torna um arbusto solitário, de uma terra seca, infrutífera, um arbusto de crescimento extremamente lento, nu, pobre, destituído, sem nenhum tipo de provisão sobrenatural. E queridos, uma das coisas que a gente não pode passar sem nesses dias é provisão sobrenatural. Você precisa
está conectado a essa provisão sobrenatural. Amém? Porque quando secar a fonte daquilo que você acha que é a sua renda, eu quero te dizer, tem um Deus que está acima dela. Tem um Deus que vai trazer suprimento para a tua vida de forma extraordinária, de forma sobrenatural. E para isso você não pode confiar em si mesmo. Você precisa colocar sua dependência e a sua confiança no Senhor. Aí o segundo homem, no versículo 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa. Esse é um homem que depende a sua confiança no Senhor. Amém, queridos? Esse é um homem que tem a sua esperança em Deus. O que é que acontece com ele? Ele é como essa árvore plantada junto às águas. Amém? Na viagem, né, de Campina Grande para João Pessoa, onde eu moro em Campina Grande, mas eu vou muito a João Pessoa, pego o avião de João Pessoa muitas vezes, vou para João Pessoa até para ir para o restaurante às vezes, passar o dia para passear, ir para a praia, é em João Pessoa. E sabe, é muito seco na Paraíba. Mas quando a gente passa por aqueles lugares onde tem lagos, onde tem rios próximos, é tudo muito seco ao redor. Mas aonde está próximo do lago, está tudo verdinho. É verde o tempo todo. Amém, queridos? E é isso que Deus está falando. Olha, pode haver sequidão, pode haver falta de água seca, mas se você é um homem e uma mulher que depende do Senhor, se a sua confiança está nele, você é como essa árvore plantada junto a ribeiro de água, querido. Amém? Enquanto as pessoas estão tendo falta, você está tendo abundância. Por quê? Porque a sua raiz está lá no profundo, sugando, amém? De tudo que você precisa, queridos, a palavra de Deus é os sais minerais que nós precisamos, amém? Vai nos trazer provisão em qualquer situação da nossa vida. E esse homem, a Bíblia diz, ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Por quê? Porque ele tem uma fonte do lado dele. Amém? Eu quero te dizer nessa noite, não receie o ano de 2022. Você tem uma fonte inesgotável. Na sua vida você não vai passar por sequidão, você não vai passar por crise, você não vai passar por falta. Amém? As suas raízes estão lá embaixo, conectadas ao ribeiro, e aquilo que você precisa para crescer, para florescer, você tem total acesso. Aleluia! Então veja, esse homem que confia no Senhor, né, tem uma versão da Bíblia que diz assim, ó, que ele não vai nem sentir quando o calor chegar. Ele nem vai perceber. Pessoas em crise. Pode ser que o teu vizinho do lado, da direita, da esquerda, em frente, esteja passando por alguns perrengues, mas porque você é filho de Deus, querido, porque você confia no Senhor, você vai ser uma luz do evangelho brilhando para a sua área. Amém? Pessoas vão olhar e vão dizer, ei, me diz aí qual é o segredo de você rir, de você estar bem, de você estar feliz, está todo mundo opresso, deprimido, sabe, opresso em casa. Você vai dizer, eu tenho alguém, que é Jesus, aleluia, que muda toda a situação, e é nele que eu confio. Eu estou feliz porque eu não dependo do meu contra-cheque, não dependia daquele emprego, ele era só um meio que Deus fazia chegar a provisão. Se esse emprego acabou, tem provisão, mais provisão de Deus chegando. Amém? Ele só está mudando a forma da provisão chegar, mas provisão vai chegar. Aleluia! Sabe quando a Bíblia diz desse homem que é como essa árvore plantada junto às águas, eu me lembrei muito bem, né, do que Salmos 92 diz. Eu queria que você abrisse lá, Salmos 92.
Versículo 12, Salmos 92, 12, ele diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Versículo 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? Queridos, o versículo 12 está conectado com 13. Então ele está falando do justo florescer como uma palmeira, de crescer como o cedro no Líbano. Mas sabe, ele fala de duas árvores. Amém? Que não vão, sabe, florescer se não estiverem plantadas. Onde sabe que se você tirar uma árvore, até mesmo uma planta, tirar ela do chão, né, da terra, do solo, e deixar ela sem ser plantada novamente, com o tempo ela vai morrer. Ela pode ser resistente, ela vai aguentar algumas coisas, mas essa planta, essa árvore, em algum momento ela vai morrer. Então veja, ele diz: os justos florescerão como a palmeira, florescerão como o cedro no Líbano, quando, eu posso até dizer assim, quando eles estão plantados. E não é em qualquer lugar não, é na casa do Senhor. Aleluia! É você, de novo, saber de onde, né? Onde é que Deus te plantou. É você ter essa consciência a quem Deus te conectou. Quem é que Deus conectou você para você ir andando e falando? Quem é a companhia, a sua companhia da fé? Porque, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo, pessoas estão sendo arrebatadas, engodadas. Pessoas estão sendo, enganadas. E você precisa saber onde é que Deus me conectou. Qual é o lugar do meu suprimento? Qual é a minha conexão divina para esse tempo? Amém? Então a Bíblia diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, para você florescer, você tem que estar plantado. E não é em qualquer ambiente, não. Amém? É na casa do Senhor. É naquele lugar para onde Deus chamou você para estar, querido. Aleluia. Sabe, é no lugar onde Deus te chamou para estar que vai haver crescimento para a tua vida, que vai haver, sabe, suprimento de Deus para a sua vida. É onde você vai ser alimentado divinamente, por parte de Deus. E aí o versículo 14 diz assim: olha, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então veja que para você florescer, para você crescer como a palmeira, como o cedro do Líbano, e nós até temos um estudo sobre palmeira e cedro do Líbano, mas por causa do tempo eu não posso falar hoje, mas depois pesquise, sobre a palmeira. Deus nos assemelha à palmeira, Deus nos assemelha ao cedro do Líbano. Existem características específicas de cada uma dessas árvores, queridos, que nós somos fortes para aguentar ventanias, nós somos fortes para, mesmo em tempos de sequidão, nós darmos fruto, mas tudo porque estamos plantados no lugar certo. Conectados com o homem de Deus, com a mulher de Deus, que Deus nos conectou. Aleluia! Hoje, durante o almoço, tivemos um almoço maravilhoso, muito agradável, As pastoras me levaram para almoçar juntamente com o irmão Cleiton. E eu até falei um pouco lá do meu pai espiritual. E uma coisa que eu não disse à mesa, mas deveria ter dito. Então eu vou falar para todo mundo vai se beneficiar. Pai espiritual você não escolhe. Amém? Pai, você escolheu seu pai? Não. Amém, queridos? Pai, você não escolhe, você nasceu, entendeu? Você pode até questionar Deus, mas por que foi nessa família, com essa mãe, com esse pai? Mas já foi, você já nasceu. Amém? As conexões de Deus na sua vida, você não escolhe, é Deus quem faz. E essas conexões divinas, elas são eternas, amém? São conexões divinas, são conexões que Deus faz na sua vida, que Ele vai usar um homem de Deus, vai usar uma mulher de Deus.
E sabe, quando a Bíblia diz aqui de você estar plantado na casa do Senhor, florescendo, e ainda na velhice dando fruto, Ele te assemelhando a esta árvore maravilhosa que é a palmeira, ao cedro do Líbano. Queridos, Ele está nos dizendo, ei, você não congrega onde você quer, não. É Ele que diz, Ele nos coloca no corpo Ele nos colocou no corpo como aprouve a Ele. Então, existe um lugar no corpo para você. Amém? Tenho certeza que antes de você vir para cá, você deve ter passado por umas 5, 4, 10 igrejas no caminho. Amém? E pessoas até da sua família podem dizer, rapaz, vai aqui na esquina, é tão mais perto. E você pode passar várias igrejas até chegar aqui. Mas se foi aqui para onde Deus te chamou, querido, é para cá que você tem que vir. Porque aqui vai ter provisão para a tua vida. Eu digo provisão da palavra, suprimento espiritual que vai te manter de pé nesses tempos difíceis. Você está entendendo? Você não escolhe o lugar onde você congrega. Você não congrega, queridos, no lugar que é próximo da sua casa. Ah, não, eu vou ficar aqui mesmo porque é mais cômodo. Eu nunca congreguei na esquina de casa. Deus sempre me leva para lugares onde eu vou ter que gastar gasolina, onde eu vou ter que gastar meu carro. Mas o mesmo Deus que me chamou para congregar lá vai suprir a gasolina, vai suprir o pneu do carro, vai suprir a manutenção do carro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós não podemos, amados, olhar as coisas naturais e tomar decisões da nossa vida espiritual baseado em coisas naturais. Estamos indo para um lugar. Amém? Existe algo que Deus quer fazer na nossa vida. E nós não podemos nos ater ao que é natural. Nós não podemos colocar barreiras naturais para dizer, não, eu não vou para aquele lugar. Não, eu vou parar de ir. Barreiras naturais. Eu não estou falando para você porque você já veio para a igreja. Mas tem gente que está usando até hoje a desculpa da Covid para não frequentar a igreja, para não congregar. Seu tempo já acabou. Tem alguém aqui nos assistindo? Eis que te digo a palavra do Senhor para a tua vida. Vai assistir pelo Facebook, não é? Vai assistir depois pelo YouTube. Seu tempo de ficar em casa acabou. Você precisa vir congregar, porque é aqui, pessoalmente, presencialmente, que você vai receber de Deus a unção, a graça, o favor que você precisa. Pronto, falei. Eu sei que isso não é para você, porque você está aqui, amém? É para quem não veio, amém? Aleluia! Então, queridos, é nesse lugar onde Deus nos chama que vai haver a provisão. É nesse lugar que Deus nos chama que nós precisamos permanecer persuadidos, convictos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, no nosso coração. Amém? O apóstolo do meu ministério, do qual eu sirvo, apóstolo Guto Emery, ele fala algo que eu acho extraordinário. Vou citar uma frase dele. Ele diz, a igreja local é a universidade onde os dons ministeriais se aperfeiçoam. A igreja local é a universidade onde os dons ministeriais se aperfeiçoam. Ou seja, é plantado na casa do Senhor, querido, que você desenvolve o seu chamado, que você desenvolve os seus talentos. E eu não estou falando só para os 5 dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Eu estou falando para todo o corpo de Cristo, querido. Porque todo mundo neste recinto aqui, quem está em pé e quem está sentado, você foi chamado para servir. Alguns foram chamados para estar aqui com o microfone na mão, pregando, ensinando. Outros foram chamados para arrumar as cadeiras. Outros foram chamados para transmitir essa mensagem que o irmão vai ouvir, vai começar a vir e praticar o congregar. Amém? Aleluia. Outros estão lá fora conduzindo o estacionamento dos carros. Veja, cada um fazendo uma função, mas todos estão fazendo algo. Amém? Tem alguém que cozinhou, que fez algo para o cantinho da Lili. Tem ali um bazar, pessoas trazem roupas, existe uma organização.
Vocês estão entendendo? Antes de eu chegar, não tinha púlpito, mas quando eu abri os olhos, o púlpito já estava aqui. Algum irmão trouxe esse púlpito para cá. Ele não veio sozinho voando, não é assim? Entende, queridos? Agora, talvez na sua mente natural, lembra que a gente falou sobre isso ontem, que no reino de Deus é tudo diferente? No mundo, quem está em lugar de eminência é mais importante. Então você pode se enganar e pensar que a pessoa mais importante desse culto aqui sou eu, porque estou com o microfone na mão. Eu quero te dizer, você está redondamente enganado. Amém? Porque esse é um corpo que funciona. Amém? É um corpo que anda em unidade. Aleluia. Amém? O apóstolo Paulo fala isso. Ele diz, por acaso aqueles órgãos que não são vistos são menos honrosos? Não. Inventa de ficar sem coração para tu ver. Amém, queridos? No entanto, você não chega aqui abrindo o peito e dizendo, olha o meu coração, que coisa linda. Mas está aí batendo, está aí funcionando. Pode ser que ninguém veja, mas seu pulmão está aí funcionando. E é por isso que você está sentado aí bonitinho, respirando. Entende? Então, no mundo, as pessoas pensam, para eu ser visto, para eu assim ser importante, eu preciso ser visto. Então eu preciso estar num lugar de eminência. Amém? Mas no reino de Deus é diferente. Lembra de ontem? Quem quer ser o maior, que seja o menor e servo de todos. Oh, aleluia! Parece que não, mas neste momento eu estou te servindo. Aleluia! Amém? É um serviço ao Senhor. E todos nós somos chamados, queridos, para servirmos no corpo, servirmos ao Senhor. Cada um dentro do seu chamado, cada um dentro do seu talento. Né? Tem gente que tem talento para as mídias, tem gente que é tão ungida para fazer vídeo de evento, que o vídeo fica mais ungido que o evento em si. Amém? Eu já fui em eventos e falei, rapaz, esse vídeo aqui, meu amigo, põe ele aí, que o povo vai pegar fogo. É unção, queridos. A Sheila quer dizer que Deus unge a juventude para criar vídeo de divulgação. Unge. Deus unge, Deus capacita pessoas, sabe, como é que fala? Trabalhos manuais, né, com artes. Sabe, queridos, existe uma gama tão grande de coisas que você pode fazer para a igreja, se envolver. Se você não é envolvido, querido, na igreja, no serviço local, entendeu? Eu quero assim, em amor, te dizer, uma vergonha para você. Porque como você pode ser salvo, ser limpo, lavado, curado, casamento restaurado, tantas coisas boas acontecendo, porque você está conectado no lugar certo, recebendo de uma boa palavra. Me diga com que cara que você senta no culto e vai embora e não se envolve com o trabalho, com o serviço ao Senhor. Se essa pessoa é você, que ele tem que acabar hoje. Ah, mas Sheila, olha, eu tive experiências ruins no passado, sabe, coisas aconteceram, querido, deixe experiências para o passado no passado. O que aconteceu no passado não pode impedir você de servir a Deus para a sua nova fase, para a sua nova estação. Amém? Você não pode, sabe, dizer, mas eu não sei o que fazer, eu não sei fazer nada. Se apresente para a liderança que ele vai dar um jeito. Amém? Chegue para a liderança e fala, olha, eu não sei fazer nada. A liderança vai achar uma coisa que você sabe fazer. Amém? Tem gente que é ungida para cumprimentar você na porta. E quando você chega, você recebe um aleluia, glória a Deus, boa noite. Você fala, meu Deus, hoje o culto vai ser poder. Amém? Já tem gente que não tem essa graça. E quem não tem graça para isso, não fica lá, porque senão tem gente que nem vai entrar. Porque chega e fala, boa noite. Ah, entra. Tem que ter graça. Amém? Tem graça para tudo, querido. Vocês estão se divertindo aí, né? Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui em cima. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé também nesse momento. Aleluia.